Olá, alunos do nono ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam tudo bem. Por aqui, professor Daniel Barros, como é que estão? Tudo bem? Então, na aula de hoje, agora a gente vai iniciar um novo sistema, né? O nosso sistema híbrido de ensino. Então, vai ter alunos presenciais, vai ter alunos aí na forma remota, vai ter alunos que têm material impresso, alunos que têm material digital, alunos que têm material na sala de aula. Então, vai ser um sistema aí que a gente vai usar e tentar equalizar todos os estudantes dessa turma no mesmo conteúdo, tá bem? Professor, eu posso assistir às aulas presenciais? Pode. Seu pai responsável permitir, você pode sim, né? Ele vem na escola, assina um termo e você pode frequentar essas aulas presenciais a qualquer momento, tá bom? A qualquer momento. Então fica a critério aí dos responsáveis de vocês. Você que está na aula presencial tem um material também de complemento, né, para ajudar o raciocínio, o desenvolvimento do seu pensamento matemático. Você que está na aula remota, né, continua a mesma sistemática, conteúdo, atividade, resolução, e aí vai ter aula síncrona ou para correção, ou eu vou lançar essa aula de correção lá nos grupos, tá? A gente vai aprendendo aí esse novo método de ensino, esse novo método, essa nova etapa aí de período pandêmico das aulas de matemática. Muito bem. Falando nisso, então a gente vai para a nossa aula. Tá? Vou abrir aqui o livro de matemática, livros do nono ano. Não tinha deixado aberto. Tá. Pronto, agora sim. Vou para lá para o livro. Bom, então, nosso próximo capítulo é falar de equações, né? Especificamente a equação do segundo grau. Deixa eu ver se está tudo ok lá. Acho que sim. Tá? Equação do segundo grau com uma incógnita. O que é incógnita em matemática? É um termo desconhecido. Tá? Um termo desconhecido. Para a gente começar a falar, pessoal, a página do livro aí, Conquista da Matemática, página 88, eu vou lançar aqui um Pensa e Responda. Deixa eu pegar mais um arquivo aqui, um Open Board. Agora sim, vou trazer esse Pensa e Responda lá para o quadro. E aquela hora que você está na aula, se fosse presencial, eu digo, vamos para lá, pessoal, para um pouquinho, vamos discutir essas questões no caderno. Então, eu quero que você pause o vídeo e tente responder todas essas questões, relembrando o que você já sabe de matemática até o momento. Se você sentiu dificuldade em relembrar cada item desses, bom, vai o alerta, né? Vamos ter que retomar alguns conceitos de matemática desde o sexto ano até agora. É isso que eu vou fazer. Você que parou o vídeo e já respondeu, né? Vamos lá comigo, então, analisar cada questões dessa, cada pontinho desse. O primeiro ponto que a gente vai falar, assim, considere os polígonos. O que é polígono? Está aqui. Cada quadrado, cada figura dessas é um polígono. Esse aqui é um quadrado. Vamos escrever o nome dele aqui. Esse aqui é um quadrado. E esse aqui é um polígono chamado de retângulo. Por que os dois têm nomes diferentes? Bom, os dois têm 4 lados. Perfeito, os dois têm 4 lados. Só que o quadrado, os lados são regulares, quer dizer, os lados são iguais. E o retângulo tem um lado maior e um lado menor, tá? Por isso que um é chamado de quadrado e o outro é chamado de retângulo. Se lembra disso aí? Acho que começa a ver isso aí lá na sexta série do ensino fundamental 1, se vê algumas formas geométricas. Bom, e a primeira questão diz assim, qual é a expressão que representa a área do quadrado? Bom, então falar em área, pessoal, quando falo em área eu tenho que lembrar o seguinte, que área do quadrado é toda essa parte azul e ela é representada assim, por lado elevado ao quadrado.
Posso também dizer que a área de qualquer quadrilátero, o que é quadrilátero? Qualquer polígono regular que tem 4 lados, posso também identificar assim que a área é igual a base, representada pela letra B, vezes a altura, representada pela letra H. Bom, com isso, posso dizer então, questão 1, que a área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Então, a área do quadrado é igual. Quanto que é o lado desse quadrado? Ele é x por x. Então, é lado x elevado ao quadrado. Esta é a área do quadrado. X vezes x, que é x ao quadrado, né? Ou, se a gente aplicar área é base vezes altura, a área é igual a x vezes x. E aí você se lembra daquela propriedade da potenciação, né? Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1 é 2. Então, a área é x ao quadrado. Questão 2. Qual a expressão que representa a área do retângulo laranja? Está aqui. Então, a área do retângulo é um quadrilátero. Como ele tem duas medidas diferentes, é base vezes altura. Qual é a ordem? A ordem tanto faz, pessoal, né? Na multiplicação, tanto faz multiplicar a base vezes a altura vezes base. Como temos incógnitas, quem é incógnita? São termos desconhecidos, são letras do nosso alfabeto. Então, digamos que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área do retângulo é o quê? A base, digamos que a base é x, a altura é 3. Para deixar bonitinho, a gente sempre bota primeiro o número na frente da incógnita. Então, a área do retângulo é 3 é igual a 3 vezes x. Então, a área do retângulo é igual a 3 vezes o valor do x que eu não sei. Tá? Escreva a equação, letra C, escreva a equação que represente o número que expressa a área do quadrado menos o número que expressa a área do retângulo laranja é 4. Então, escrever a equação, vamos ver. A área do quadrado é x ao quadrado menos a área do retângulo menos 3x e que isso seja igual a 4. Então, essa expressão aqui a gente chama de equação do segundo grau. Até porque esta aqui é uma equação do primeiro grau. Essa aqui também, essa aqui já é de segundo porque tem um x ao quadrado. Bom, então, essa expressão. Agora, descubra entre os números 2, 5, 9, 6, 4, 8, 7, 10 e 12 o valor do número x que satisfaçam a equação encontrada no item C. Então, aqui, claro, que sem conhecimentos da equação, você vai substituindo. 2, 2x ao quadrado é 4. 4 menos 3 vezes 2, 6. 6 menos 4 dá menos 2. Né? Então, não dá. 5 ao quadrado menos 3 vezes 5. 5 ao quadrado é 25. Menos 3 vezes 5, 15. Não dá 4, está fora. 9 ao quadrado menos 3 vezes 9. 9 ao quadrado é 9 vezes 9 é 81. Menos 3 vezes x é igual a 4. Então, você vai testando aí, né? E aí, como você faria a resolução dessa equação para encontrar tal número? E aí tinha, então, a ideia aí de troque ideias com o colega. Então, se fosse na presencial,
né? A gente estaria montando grupos aí, testando esses resultados, colocando no valor de x para ver qual desses valores que dão certo. Mas, você que está no remoto, você que está assistindo essa aula, é um desafio, né? Pause agora e tenta resolver, saber qual desses números aqui cabe naquela resposta ali, tá? Só pegando os valores, substituindo no x, resolve essa equaçãozinha aqui do segundo grau, né? E vê se chega nessa resposta aqui. Aqui chegar nessa resposta é o valor que serve, então, para essa pergunta. Bom, e aí vem um texto falando aqui de onde saiu a fórmula, a equação do segundo grau. Vamos começar então aqui, pessoal, conhecendo a equação do segundo grau com uma incógnita, né? Conhecendo a equação do segundo grau com uma incógnita. Então eu vou trazer para cá a planta, vou trazer aqui para o meu quadro, ó. Observe a planta parcial de um escritório. Bom, notem que o livro, pessoal, ele não diz que essas salas são quadradas. Então, vamos pensar, pense comigo, que essa sala 1 e a sala 2 são quadradas. Se elas são quadradas, porque eu não tenho informação que o livro não está trazendo, então, se elas são quadradas, daqui até aqui mede x, e desse ponto até esse ponto também mede x. Deste ponto até este ponto também mede x. Tá? O que mais o livro traz? Bom, as duas salas são quadradas. Ah, tá aqui a informação que eu queria. As duas salas são quadradas. Beleza. O corredor é retangular e tem juntos 40 metros de área. Quer dizer, então, vou voltar lá. Quer dizer, então, que juntos, a informação que o livro me traz, que área juntos, a medida de todo esse espaço preenchido aqui, juntos, né? A área é o interno, tudo que está aqui dentro de amarelo, juntos, é 40 metros quadrados. É isso que ele está me dizendo? Vou voltar no livro. 40 metros quadrados. Beleza, vou botar essa informação aqui. Juntos é a área da planta. A área da planta é de 40 metros quadrados. Beleza, é isso aí que eu preciso saber. Bom, que mais que temos então? Né? Posso levar então essas informações para lá agora. Aqui, só para a gente começar a falar. Então, a área de cada sala, concorda comigo que é x ao quadrado? Então, vamos confirmar aqui. Se a sala é quadrada, então a sala é essa aqui. A área, se ela é quadrada, é lado elevado ao quadrado. O lado é x, então a área dessa sala é x ao quadrado e a área dessa sala é x ao quadrado. Então, cada sala, a área é x ao quadrado. A área do corredor é dado. Então, a área do corredor, eu tenho 1 metro de altura. Lembrem que aqui é o quê? Ó, vou dividir aqui em 2. Então, se a sala é quadrado, aqui eu tenho x de lado, né? E aqui eu tenho x de lado, porque eu estou trazendo aquelas medidas lá de baixo, lá de cima, projetando aqui embaixo. Então, eu tenho x mais x, eu tenho, então, 2x. E aí eu tenho, então, a área do corredor é base vezes altura. Então, a área do corredor eu tenho 2x vezes 1. Número vezes número, 1 vezes 2, 2. Letra vezes letra, tem letra aqui? Não, então a letra continua. Então, a área é igual a 2x. Agora, a equação que representa, então é o quê? É a soma das duas áreas, das duas salas. Então, a equação é assim. Eu tenho x ao quadrado da primeira sala, mais x ao quadrado da segunda sala, mais a área do corredor. Eu sei que toda essa soma desses espaços, a questão me disse que é 40 metros quadrados.
X mais x são 2x ao quadrado. Mais 2x. Pessoal, Daniel, posso somar x ao quadrado com mais 2x? Não, porque esse aqui tem quadrado aqui em cima e esse aqui tem expoente 1. Tá? Se fossem iguais, eu poderia somar. Então, nesse caso, não tem como somar. Diz que isso é igual a 40 metros. Então, temos aqui ó, o 2x ao quadrado, que são a área das duas salas, e o 2x, que é a área do corredor. Diz que o total é de 40 metros. Essa é a expressão que representa esta área aqui, né, trazida lá do livro. Bom, assim, então, a gente obteve uma equação do segundo grau. Obtivemos uma equação que não é do primeiro, né? Pois existe um termo que é incógnita x, se apresenta com expoente 2. Então, para ser uma equação do segundo grau, ela tem que ter uma incógnita, pode ser x, pode ser y, pode ser a, pode ser b, qualquer letra do alfabeto, e que o expoente seja 2. Tá? Então, tem que ter um expoente 2, tá? Um expoente elevado ao quadrado. Então, denomina-se equações do segundo grau com na incógnita x, toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c. E isso é importante, pessoal. Esta forma aqui é importante. Tá? A gente sempre vai falar neste caso aqui, a gente sempre vai falar neste formato aqui, de ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, em que a, agora vamos identificar a, b e c são números reais, e o a ainda tem que ser diferente de 0. Então, no exemplo da última que a gente montou, 2x ao quadrado mais 2x mais, igual a 40, só para a gente começar a falar, tá? Primeira coisa que eu identifico, tem que ser igual a 0 a equação. Aqui está igual a 0? Não, está igual a 40. Então, vamos deixar ela igualar a 0. Então, eu tenho 2x ao quadrado mais 2x. Esse 40 aqui, eu vou passar para o outro lado. Quando eu passo ele para o outro lado, ele troca de sinal. Se ele é positivo, como é que eu sei que ele é positivo? Porque ele não tem sinal. Então, ele é positivo. Quando ele passa para lá, ele fica negativo. E aí eu vou ter igual a 0. E aí vou identificar os coeficientes. O a sempre acompanha o x ao quadrado. É o número que está aqui colado no x ao quadrado. Que número é? É o número 2. O b sempre acompanha a incógnita x. Quem é que está aqui junto com b, com x? É também o número 2. E o c, que se chama termo independente, é o que fica sozinho. No caso aqui, o menos 40. Então, esses são o a, o b e o c, são os coeficientes da equação. Esses são os coeficientes da equação. Tá bom? Voltando para o livro, ver se ele traz alguma coisa. Então, temos assim, ó. Então, aqui, ó, 2x menos 40 igual a 0. Então, nessa equação, já está igualada a 0. É uma equação do segundo grau com a incógnita x. Está aqui, ó. Estou identificando que é do segundo grau porque tem um x ao quadrado. Em que o a acompanha o x ao quadrado. Está aqui, o a acompanha o x ao quadrado é 2. O b acompanha o x. Se o b acompanha o x, é o menos 2. Notem que o sinal vai junto. E o c é o termo dependente, então é o menos 40. Nesta aqui, x ao quadrado menos 25 é igual a 0. Está igualado a 0, vou ver se é uma equação do segundo grau. Sim, é. Tem um x ao quadrado. O a é 1. Ó, quando não tem número antes do x, então o a é 1. O b é 0. Por que o b é 0? Porque não tem um número acompanhando o x nessa equação. Ó. Não tem aqui, ó. Depois do x ao quadrado já apareceu 25, então é 0. E o c é menos 25. Já nessa aqui,
6x² menos 9x é igual a zero. É do segundo grau, porque tem um quadrado aqui, beleza. Só que notem que nessa aqui é o seguinte, não tem o c. Ó, temos o a, acompanha o x², é 6. Temos o b, é o menos 9, está acompanhando o x. E não tem o c, não vão confundir o zero como c, pessoal. Apesar de representar também quando não tem o c, a gente representa de zero. Então, nessas equações que a gente viu aqui, com incógnita em x, os números a, b e c, então, como eu falei lá no início, são chamados de coeficientes da equação. Assim, se a equação for incógnita x, o a sempre será o coeficiente do termo x². Vai sempre acompanhar o x². Então, para ser a equação do segundo grau, sempre vai ter o valor de a. Se o a for zero, é uma equação do primeiro grau. Então, para ser uma equação do segundo grau, sempre vai ter valor de a. O b sempre é o coeficiente do termo x, sempre vai acompanhar o número que tiver ao lado do x ou ao lado da letra, caso aqui em x, né? E o c, então, é o que a gente chama o número que não tem incógnita, que não tem letra do lado. No caso aqui se chama o termo independente de x. Eu falo isso porque nas aulas de equação do segundo grau, a gente vai falar nesses termos sempre, a, b e c. A gente vai fazer análise de sinal de a, b e c. A gente vai ver fórmulas que a gente vai tirar através do a, b e c. Então é importante saber o a, b e c, tá bom? O que mais? Vamos pegar aqui. Equação agora. Ela pode ser classificada de duas maneiras. Ela pode ser classificada em completa ou ela pode ser uma equação incompleta. Bom, para ela ser completa, ela tem que ter os três elementos. Tem que ter o valor no a, o valor no b e o valor no c, para ser completa. Se não tiver valor no b, ou não tiver valor no c, ou não tiver em nenhum dos dois, ela é incompleta. É isso que a gente vai estudar agora. Pela definição, devemos ter então que o a tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque se o a for zero, o número multiplicado por zero dá zero, não importa qual o termo desconhecido, né? E aí, então, ela vira uma equação do primeiro grau. Então, o a sempre tem que existir. Entretanto, podemos ter b igual a zero ou c igual a zero. Né? Pode ter um número acompanhando de x ou não, pode ter o termo dependente ou não, tá? Então, vamos lá. Quando o b é diferente de zero e o c é diferente de zero, a equação é completa. Quando eu tenho todos os elementos, a equação completa. Nesse caso, 5x² menos 8x mais 3 é igual a zero. Outra coisa, a equação tem que estar igualada a zero. Tem que estar igualada a zero. Tá? Caso não esteja, você iguala. Tudo que passa em cima da igualdade, ela troca de sinal. Não esqueça disso. É uma equação completa. Então, lá, o a acompanha o x². Quem é? O 5. O b acompanha o x. Tem? Tem, que ó, menos 8. E o c é o termo independente, que é 3. Então, uma equação completa. Essa aqui, professor, essa aqui é y. Lembrem, o termo desconhecido pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Então, tenho aqui y² mais 12y mais 20 igual a zero. É uma equação completa, perfeito. O a é igual a 1, mas eu não estou vendo o número 1 aqui, professor. Sempre que não tem número antes da letra é 1. Caso aqui. O b é mais 12, acompanha o y, está ali. E o c é 20, acompanha o termo dependente. Quando o b ou c é igual a zero, a gente chama de equação incompleta. Incompleta. Nesse caso, então, x² menos 81. Notem que nessa equação não tem o termo x, né? Então temos o a e temos aqui o c. O a é 1, o c é 81. Quando não tem o x, chamamos que o b é igual a zero. Nesse outro, ó, agora a incógnita é t. 10t² mais 2t. Não tem o termo dependente, ó.
não tem o termo dependente, né? Então temos que ela é incompleta, onde o A representa 10 e o B representa 2 e o C, que não existe, representa 0. 5y², notem que não tem o B, não tem um número acompanhando o y e não tem o termo dependente sozinho. Então, dizemos que é uma equação incompleta. O A igual a 5, o B igual a 0 e o C igual a 0. Notem que todas elas, o valor de A existe, né? Para ser uma equação de segundo grau, tem que ter o valor de A. Tá bom? E aí vem as atividades. Bom, vamos falar então da forma reduzida da equação. Deixa eu ver aqui, que vai ser para a próxima aula. Tá? Vou deixar as atividades, 4 atividades, tá bom. Vou deixar essa atividade para ser feita, né, para ver se entenderam bem esse início de equação. E aí eu venho falando já de como resolver as fórmulas, né, reduzidas da equação, tanto falar um pouco como fazer resolução de equações incompletas primeiro, e depois a gente vem falando de equações completas nesta aula, tá? Então, aulinha bem pequena, só para vocês entenderem o que é a equação do segundo grau e saber os termos que a gente vai falar. A gente vai falar muito de A, coeficiente B, coeficiente C. Vamos falar bastante mesmo desses termos nas nossas aulas, né, de matemática a partir de agora. A gente vai ficar um bom tempo dentro das equações de segundo grau, tá? Talvez um mês e meio aí, tudo dependendo como vai ter o andamento das nossas aulas, tá bom? Até mais para vocês e um forte abraço. Tchau, tchau.